Salve, guerreiras, guerreiros e seguidores do canal. Mais um super episódio do B2B 4.0, este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios e treinamentos do setor na América Latina. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam. Estou aqui com meu brother Daniel Antico, sócio da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, negócios, marketing, network e muitos outros temas. O nosso objetivo com o B2B 4.0 é democratizar o conhecimento para valorizar o nosso mercado. Bora trabalhar, meu brother Daniel? Bora trabalhar, meu brother Zé. Que delícia fazer mais um B2B 4.0 contigo, aqui no canal do YouTube do CT Segurança, o maior hub de negócios do segmento da América Latina. Vamos que vamos, meu brother! Fala, apaixonadas e apaixonados por vendas! Está no ar mais um B2B 4.0. Brother, qual é o tema de hoje? Rapaz, o tema é bom, hein? A gente gosta disso. Qual a diferença entre as inteligências de mercado, comercial e de dados? Para falar desse assunto, trouxemos um super convidado, mas deixarei você apresentá-lo, Daniel. Manda bala aí. Brother, eu tomei um gole d'água antes de começar o programa, porque certeza que é nome de comendador. É o querido, é o mestre feríssima no assunto, hein? Feríssima. Francisco Carlos de Castro Neves Neto. O popular, o querido Kiko. Podemos chamar de Kiko? Boa tarde, seja bem-vindo. Sua apresentação, suas considerações iniciais. Quem é o Kiko? Conte para a nossa audiência e obrigado pela participação, meu amigo. Olá, meninos. Eu que agradeço aqui a grande honra, a oportunidade de estar sendo convidado por vocês no programa de hoje e estarei aqui humildemente com a minha contribuição, buscando trazer um pouco da minha experiência, na verdade um pouco. A gente já tem aí uns 25 anos que acabou comemorando em outubro desse ano, já como empresário na área de inteligência de mercado. E aí eu espero aí poder contribuir e trazer aí diversas alegrias para quem estiver assistindo em identificar oportunidades e aprender, que a gente aprende dos dois lados, tanto quando a gente ensina, quando a gente também participa, contribuindo com um time tão poderoso e tão fera como vocês dois. Muito legal. Agora, sensacional. Fala mais de você para a gente aí, para a audiência conhecer. Então, Kiko, aproveita. A gente acabei virando empresário em 1996. Sempre tive aí esse interesse de andar por conta, de buscar ter uma própria empresa. E, graças a Deus, com sucesso desde então, a gente já trabalhou e tem trabalhado com os mais diversos projetos que envolvam a palavra inteligência nesse sentido, começando com a parte de pesquisa de mercado, que é algo que é extremamente rico para a gente poder subsidiar tomada de decisão, e a partir daí a gente foi evoluindo com o nosso DNA, que ele tem três grandes pilares que acabaram permitindo com que a gente tivesse a identidade que a gente tem hoje. O primeiro, que é coletar, tratar, interpretar dados, né? Que é a característica, a nossa capacidade de conseguir identificar fontes, onde tem a informação relevante para ser aplicada em cada negócio com o seu contexto. O segundo é gestão. Então, a minha formação é em administração de empresas, com pós em marketing e com mestrado em sistemas de informação. Então, essa visão de como interconectar o dado com a gestão, com a tomada de decisão, com o processo de transformar uma ideia em ação, é o segundo pilar, né, da gestão. E, por último, é o marketing, que senão nem estaria aqui no programa de vocês, que tem tudo a ver com o processo de mercantilizar, de entender o mercado e de olhar por diversas óticas para poder contribuir para que as empresas sejam mais eficientes na sua gestão. Então, a Data to Marketing, que é a empresa que eu represento já nesse período, ela tem esse objetivo e essa missão
de poder, através de identificar informações dos mercados dos nossos clientes e que possam se aproveitar com o entendimento da operação deles para trazer e identificar insights, oportunidades, otimização de ações, as mais diversas funções que possam aí contribuir com o mercado. Vai ser bom o programa, hein, brother? Vai ser bom, vamos abrir. Bom. Bora lá! Ô, Kiko, a gente sempre quando começa o programa e começa a bater um papo e jogar as perguntas, a gente vai diretamente ao tema, a gente procura perguntar o óbvio, que é o próprio nome em geral do episódio que a gente está transmitindo. Então, acho bem bacana a gente ir diretamente ao assunto, que é o nome que a gente citou no início, para a gente começar a explorar o tema. Vou repetir, qual a diferença entre inteligência de mercado, inteligência comercial, inteligência de dados? O que você pode dizer a respeito desse alinhamento das inteligências? Opa, excelente pergunta. Até inteligência é uma palavra tão usada que vale a pena a gente investigar um pouco mais o significado dela para poder entrar no contexto, que eu acredito que a gente pode contribuir. A origem na palavra inteligência, ela vem aí do latim, da intelligentia ou intelligere, e que a gente tem duas palavras que se intercomunicam. Primeiro, um prefixo de inter, que fala entre, significa entre, e legere, que é escolha. Então, é entre escolhas. Então, inteligência, basicamente, está ligada à capacidade de escolher entre possibilidades ou opções a que a gente é submetido a todo instante, e que as empresas também são demandadas a todo momento. E conseguir dizer sim, né? As melhores, seja vantajosas ou adequadas, oportunidades e, acima de tudo, né, é dizer não àquelas que possam tirar o foco, porque eu acredito que das inúmeras decisões que nós temos que dar, a imensa maioria é dizer não a alguma demanda ou algum problema, e que a gente saber o momento exato que a gente já pode dizer, isso dá para nós uma capacidade para que a gente possa avaliar com propriedade quais são as vantagens ou desvantagens dessa opção. E que essa faculdade que a gente tem, ou melhor, a capacidade de conhecer, compreender, absorver e aprender a resolver novos problemas e a se adaptar a novas situações, que faz com que a gente possa dizer que a gente fez algo com inteligência. Então, a gente tem esses 5 pontos que eu acredito que toda e qualquer inteligência de mercado, de dados, comercial, entre outras, inteligência competitiva, por exemplo, que é muito misturado até com a inteligência de mercado, é importante a gente levar isso em consideração, que todas elas trabalham com esses 5 objetivos: conhecer algo, conhecer uma informação, entender que ela existe, descobrir essa informação, compreendê-la, entender, que é compreender, é o contextualizar, é o entender para que ela está ali. Absorver, isso envolve a gente não só receber, porque uma coisa é escutar e outra é ouvir, né? Então, quando a gente escuta, não necessariamente a gente está absorvendo. Então, absorver é trazer aquilo para o teu contexto de negócio. Aprender é entender que você tem um novo posicionamento, um novo olhar, para, a partir daí, você decidir. Então, na hora que a gente olha para essa... Aí, começando a responder a tua pergunta, depois de toda essa introdução, a ideia Fantástica. Tranquilo. Olhar para a inteligência de mercado, assim, ela tem diversas nuances com relação à inteligência comercial e de dados. Mas eu vou começar a trazer primeiro alguns pontos que eu acho relevante, e a partir daí a gente pode explorar. Fiquem à vontade para perguntar, para a gente trabalhar melhor. Inteligência de mercado, eu entendo que ela leva o foco no cliente. Então, apesar de todas as inteligências buscarem olhar por uma visão multidisciplinar, multiambiental, né, multidepartamental, ou seja, eu tenho diversas ações e funções dentro de uma empresa que eu posso olhar e devo olhar para que eu trabalhe com inteligência. O foco da inteligência de mercado está no cliente. Então, a partir dali, a gente transforma essa visão numa interação com o ambiente externo que leva à gestão da estratégia. Então, o que é foco no cliente? É entender o perfil, qualificar,
entender a capacidade de gasto, o comportamento, os hábitos, consumo, e acaba dando olhar para onde está indo esse cliente, como que está caminhando a tendência disso. Então, ele dá um olhar que ele envolve olhar concorrência, de quem ele compra, o que ele pensa, quanto que ele gasta, com que canais ele compra, como que está o nível da concorrência, porém, ele começa sempre no foco do cliente. Na hora que a gente olha para a inteligência competitiva, que é muito comum as pessoas falarem que é a mesma coisa, ou ter uma expectativa de que seriam muito similares, sim, são muito parecidas, mas a competitiva tem um foco na concorrência. A partir do momento que eu olho para a concorrência, eu tenho como consequência entendimento de quem ela atende, aí eu acabo caindo no cliente, e no fim eu vou para a estratégia novamente. Ou seja, o resultado de benefício é ter uma possibilidade de olhar para um horizonte não só de curto, mas médio e longo prazo. Então, com a inteligência competitiva, a gente já tem outras ferramentas que são muito comumente utilizadas. A análise SWOT, que é a famosa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É avaliar a maturidade dessa concorrência, do meu concorrente, qual que é a estrutura que ele tem, que política de preços ele trabalha, que produtos ele oferece, como ele distribui e como ele é percebido pelo mercado. Porque muitas vezes a gente acha que o concorrente, ele é muito comum, vários clientes nossos vêm falando, puxa, eu queria ter atuar para meu concorrente está oferecendo um preço menor e eu devo seguir isso porque ele está roubando o mercado de mim. E quando você vai fazer a melhor profundidade, entendimento dessa realidade e olha para o que o cliente dele e muitas vezes o ex-cliente dele e o não cliente dele, que é o cliente que está comprando o concorrente, cada uma dessas três vertentes, elas trazem percepções muitas vezes distintas e que é muito comum, não necessariamente aquilo que o cliente imaginava que fosse o ponto fraco dele, que ele deveria tratar com o concorrente, era realmente onde ele deveria priorizar. Né? Esse é um aspecto muito, muito importante, que a gente vê que preço é um aspecto muito focado, né, de preocupação, e maior parte das vezes não é o aspecto no qual o cliente usa para escolher se ele vai comprar de você ou não. Para tomada de decisão, né? Para tomada de decisão. Na hora que a gente já entra para inteligência comercial, a gente o foco do primeiro era assim no cliente, mas ele olhava o ambiente externo como resultado dessa análise. Então ele olha toda a comunidade, os atores que tem ali. Quando a gente olha para a inteligência comercial, ele começa também no foco do cliente, mas o passo seguinte dele se transforma em ações para o ambiente interno e, consequentemente, os resultados acabam também conduzindo para um objetivo de uma melhora para obter um plano estratégico de ação. Né? E aí a inteligência comercial leva muito para os seus como ferramentas de ação, gestão de relacionamento. Então, é muito comum de falar do CRM, segmentar o cliente, pensar em políticas de preços em função disso. E um aspecto muito, às vezes, negligenciado em muitas empresas, até acho que vocês podem até dizer melhor do que eu, muito pela especialidade, na geração de leads. A gente vê que a gestão do pipeline de grande parte das empresas é muito falha, porque eles acabam olhando e atirando naquilo que eles estão enxergando, e muitas vezes o universo é muito maior e as oportunidades são muito mais amplas, tanto na identificação do lead, quanto na qualificação e na gestão desse processo. Então, isso permite com que quem atue com excelência com essas estratégias, com essas ferramentas, acabe buscando aí a inteligência comercial. E aí, por último, políticas comerciais, para que tipo de cliente, né, que eu vou vender, para que preços, que benefícios eu vou dar para quem compra mais. Né? Então, todo esse plano, essa planificação, ela acaba permitindo que a gente se organize internamente por esse posicionamento. E, por último, obviamente, que não deixa de ser atuação, que é pensar na estrutura comercial que eu tenho que ter, que canais de venda, de distribuição, que possam proporcionar essa melhor oferta e com inteligência. E aí, né, fechando o ciclo. Por último, né, at last but not at least, a inteligência de dados, que apesar de ser a moda da vez, muitas vezes, a gente vê que, né, é o mais comum, muito comum a gente ouvir falar, puxa, mas
Os dados são o petróleo, né? É o novo petróleo. Vale ouro também. E vale ouro, exatamente. E realmente é muito relevante. E eu diria, então, que se fosse pensar em algum foco, eu diria que inteligência de dados ela tem foco em algoritmos, né? Porque ela tenta identificar, através do próprio dado em si, não que não busque informações de mercado, não busque informações de CRM, de pesquisas, e, obviamente, quando a gente pensa em dados, o que vem muito à mente? KPIs. Né? KPIs, BI, que é o Business Intelligence, campanhas, até mesmo recentemente a gente ouve falar muito de LGPD, né, que ele traz como uma preocupação para que você trabalhe adequadamente o dado e tire o melhor dele, respeitando esse ambiente todo de onde você acaba coletando informação. Mas, voltando ali para o resuminho, para a colinha, eu diria que é foco em algoritmo, que ele leva a processos e que ele leva, antes da estratégia, ele leva a uma ação tática, como preocupação primária, que é gerar resultado de curto e imediato prazo, quando ele bem aplicado, né? Quando a gente entende que o dado ele tem o seu fim e o seu objetivo de uso adequado. E esse é um grande perigo, que eu diria, da inteligência de dados, porque muitas empresas, seguindo essa moda ou essa tendência, acabam querendo coletar qualquer coisa, de tudo que eles conseguem, né, de pegar de informação e começar a guardar. Alguns sem objetivo de utilização e acaba sobrecarregando a empresa, que acaba se frustrando porque tem muita informação, não consegue transformar isso em processo, em efetivas ações e, obviamente, consequentemente, acaba recrudescendo e entendendo que esse é algo que não é para o momento dela, não é para o porte dela ou não atende ela. E a gente acredita que qualquer empresa que não tenha inteligência ou não trabalhe com inteligência de dados já se preocupando em internalizar isso na sua operação, hoje ou ontem, já diria que estaria atrasado, ela tende a ser deixada para trás ou tende a ter o risco de alguém ultrapassá-la e tirar proveito melhor dela, porque nós estamos num momento que ainda muito no início de uma revolução no uso de dados para a tomada de decisão. E, obviamente, em algum momento a gente vai tratar isso da nossa conversa com mais propriedade, né? Então, acho que seria essa a ideia. Muito legal. Resposta. Que belo overview, né, Zé? Que bela abertura. Já dá para a gente, você falando, eu já comecei a maquinar aqui, me colocando como o pequeno e médio empresário, Kiko, que está na nossa audiência. Legal. E possivelmente esteja se perguntando, mas isso é só para as grandes empresas? Isso cabe para pequenas e médias também? Como eu, como pequena e média empresa, posso me beneficiar desses dados? Quais indicadores de mercado, quais KPIs mais relevantes para o meu negócio? Como é que eu sei isso? Como é que você consegue me ajudar sob essa ótica, pequena e média empresa? Fantástico. Então, a resposta para mim é absolutamente sim, né? Com certeza, pequenas e médias empresas podem tirar proveito, podem se beneficiar e muito de uso de inteligência de mercado, de inteligência comercial ou inteligência até mesmo, como eu havia posicionado, inteligência de dados. E inteligência competitiva eu vou tratar a partir daqui como um sinônimo de inteligência de mercado, apesar da gente já ter tratado aí da distinção de foco entre elas, né? Eu diria que a maior limitação para utilizar utilizar ferramentas de inteligência de mercado, comercial e de dados não são relacionadas à verba, mas sim muito a foco. O que nós entendemos que qualquer ação de tomada de decisão de alguma empresa que queira investir algo para incorporar na sua gestão é tempo, né? Ela ter a disciplina e foco para trabalhar com o objetivo de tirar proveito de ferramentas quaisquer que sejam. Aí, obviamente, as ferramentas elas são os aspectos mais
operacionais e táticos para se chegar no uso da inteligência. E a gente entende que, em algum momento, isso demanda um investimento que está atrelado à ferramental, mas eu diria que uma coisa que assim, os mais diversos clientes que vêm nos buscar, eu sempre digo para eles, você consegue fazer miséria com um Excel, fazendo conta de mais, menos, vezes e dividido. Você não precisa ter um CRM sofisticado, estruturado, uma equipe de estatísticos ou pesquisadores internamente, ou uma verba de uma multinacional para poder tirar proveito. Por quê? Porque as informações estão aí, de graça. 90% das informações que a gente trabalha para dar suporte à inteligência, ela está disponível de graça, ela está na internet e é imediata, e ela pode ser internalizada para as empresas com custos muito baixos. Obviamente que o processo de chegar a essas informações demanda, aí sim, né, que se busque ou alguma empresa especializada, ou que ela faça isso por outros técnicas internamente. Né? E o que, provavelmente, eu acredito que esse é um aspecto que é uma dúvida que muitas empresas têm, que, obviamente, no seu devido momento, isso aparece. Mas antes de olhar para a área de inteligência, eu sempre também falo, além do Excel, né, que eu disse que o Excel você faz miséria e você pode usar um grande poder de tomada de decisão só fazendo contas ali, ou organizando informações ali, mas eu diria que os KPIs, como você perguntou, de quais indicadores, né, que poderiam ajudar, a gente também entende que, assim, quando a gente pensa em indicador, uma frase, um conceito me vem à mente, que é: não se gerencia aquilo que não se mede. Quem falou isso há muito tempo, e depois foram tendo versões, Peter Drucker, um mago de consultoria para gestão de empresas, e a gente acredita que é isso. Consequentemente, você não consegue melhorar aquilo que você não mede. Então, para qualquer empresa, para você atingir inteligência, você pode começar por aí. Pensar, o que é a primeira coisa que poderia valer a pena para iniciar um processo desse? Independente do porte, setor, nível de profissionalização, eu quero mudar o quê na minha empresa? Porque não adianta eu também querer ter um monte de KPI, que o KPI ele só serve... Só porque é legal ter. Porque é legal, eu tenho uma coleção de KPI. Não sei o que acontece, mas... E às vezes não é nem estruturado como KPI, mas às vezes um empresário ou algum gestor entende que é relevante pensar, medir algum número da concorrência, às vezes, ou quantas vendas ele está perdendo, e muitas vezes, porque é a dor que está aparecendo, né? É a consequência, e não é o objetivo do que ele quer fazer. Então, quando eu falo da inteligência, ela é para todo mundo, a gente começar a pensar em como é que eu posso organizar as perguntas certas, como é que eu posso me preocupar de o que eu quero mudar, qual que é a minha finalidade de medir, com que objetivo, ou o que eu espero, qual que é o resultado que eu espero com essa medição. Então, o KPI ele existe de maneira que você, à medida que você vá acompanhando ele te dê sinais se você está atingindo ou não um objetivo. Né? Então, e aí, para inteligência, você pode aplicar isso na área de logística, né, na área de vendas, na área financeira, na área de produção. Você pode, né, atuar com o processo de pós-vendas. E você pode pensar em várias dimensões possíveis quando você trabalha com KPI. Você pode olhar para qualidade, você pode olhar por entrega, ou você pode olhar por custo. Né? E aí a gente entende que também não adianta você pensar que eu quero melhorar algo se também você não dá um dono da coisa. Né? Cachorro que não tem dono é aquela história. O KPI também não vai evoluir. Né? E aí, o KPI vai morrer de fome, ele não vai ter função. Né? Ou vai engordar tanto que vai cair também, não vai adiantar nada engordar. Cai em descrédito, né, brother? Perdeu credibilidade, o dado sem credibilidade é pior do que não ter o dado, né? Porque se não tem, não se perde tempo discutindo. Exatamente. Se tem sem credibilidade, se perde tempo com algo que não tem credibilidade. Né? Exatamente.
E aí que vem... Eu quero né? aproveitar, porque Por favor, você está falando em dados. Eu acho um negócio bem interessante pegar um gancho daí, Daniel, porque Legal. se a gente está falando, pode ser que tem um KPI mal elaborado, mal levantado, pode ter KPI demais, pode faltar KPI, mas coloca para mim numa seguinte situação: os dados eles são fundamentais, e se o meu mercado for estritamente muito específico e não existir dados para ele, como é que a gente vai ajudar ele então? Porque você está numa linha de raciocínio super interessante dos dados aí. Como é que a gente faz para ajudar? Se a minha empresa não tem dados no mercado, como é que eu faço? Boa. Vamos lá. O que é importante a gente pensar é que quando a gente fala de KPI ou de buscar informações no mercado, né, a gente pode estar olhando por, eu quero entender venda por dia para o vendedor, margem de contribuição, um NPS de atendimento, ou lead time de entrega, índice de quebra de produto, quero aumentar giro, eu quero ter um problema com título vencido, né? Muitas das informações, primeiro, são internas. Então, quando a gente fala não tenho dados, né, meu mercado é muito específico, você pode olhar muitas vezes para você mesmo, para poder aprimorar o teu processo. Assim, antes de olhar para fora, há muito que ser aprimorado internamente, né? Por exemplo, um indicador, um KPI de títulos vencidos em aberto, pode trazer à tona um processo de concessão de crédito ineficiente, né? E a partir daí você trabalhar internamente para aprimorar. Então, o primeiro ponto é o aspecto de olhar para dentro, que aí a informação está disponível, né? E a partir daí você tem muitos benefícios para trabalhar, né? Independente do setor, ou se é e-commerce, se é abandono de carrinho, entre outros. Agora, quando a gente começa a olhar para fora, aí vem realmente uma dúvida, que é, será que ele não está enxergando ou será que realmente não existe? E aí eu dou muitas vezes, eu não sei se o provérbio é dar mãos à palmatória, né, para o empresário, porque realmente esse é um cenário muito comum. 99% das empresas, a gente, assim, graças a Deus elas existem, porque elas nasceram e elas estão aí e cresceram para atender a necessidades específicas de cada mercado. Então, independente do setor, cada empresa, muitas vezes, ela consegue ter a sensibilidade, a genialidade do empresário, principalmente brasileiro, que tem uma criatividade enorme de fazer, né, tirar leite de pedra com as dificuldades todas que a gente tem, de entender essa necessidade, entender esse mercado e oferecer uma solução específica. E na hora que eu ofereço isso, realmente é um nicho, é um aspecto no qual, por onde ele nasceu, que acaba gerando também na evolução. Quando a empresa nasceu e cresceu, ela muitas vezes cresce com esse paradigma, com esse olhar. Só que na hora que ela quer crescer mais, ela tende a continuar olhando para esse foco. E, a partir daí, ela tende a se retroalimentar e ter uma dificuldade de olhar para fora e realmente encontrar ações ou informações que possam ajudá-la. E aí, chegando na resposta, eu diria, mesmo que não existam dados, a gente tem diversas informações que possuem correlação com o mercado, e um dos desafios da inteligência seja pelo expertise nosso, de diversos anos, ou mesmo até pela capacidade de coletar dados até não tão facilmente disponíveis, de buscar entender que dado se correlacionaria com o mercado daquela empresa e que, entendendo a dinâmica daquela informação, ela poderia ajudar a explicar onde há mercado para ela atuar ou que tipos de mercado ela está perdendo oportunidade e que, pela outra informação que não é do mercado dela. Vou dar um exemplo. Energia elétrica. Legal. Consumo de energia elétrica. Ele tem um índice de correlação de 98%, quase 99%, com a potencial de consumo de produtos industrializados. E isso se aplica com altíssimo índice para potencial de consumo para diversos outros produtos decorrentes, que não pode chegar a 97 ou 98, mas se eu tenho o dado de consumo de luz de diversas cidades do Brasil, de diversas regiões, eu consigo entender que algumas regiões eu posso ter um potencial que nunca ninguém me comprou, porque eu não cheguei lá, minha mensagem não chegou lá e tem gente comprando. Então, energia elétrica é um dos exemplos. Emplacamento de carros. Então, por exemplo, uma vez a Philips nos chamou
que ela queria trabalhar com isso já faz um tempo, né? Assim, quando eles estavam começando com TV de plasma, eu lembrei desse case porque ele é muito rico, e eles queriam achar, isso já faz uns 20 e poucos anos. Acho que era TV de tubo, hein? TV de tubo não, TV de plasma, era o início da TV de plasma. Olha lá, hein? Você já tem uma janelinha nesse mercado. E eles queriam entender, né, onde que tinha o consumidor desse produto, que era um produto inovador, e que não tinha, assim, não existia esse consumidor. Ele tinha que entender por que tipos de outros produtos que ele consumia, e que, a partir daí do consumo que a gente identificasse, que pudessem ter relação. E aí, o que a gente fez? A gente tem diversos cadastros estatísticos. Um deles é de emplacamento de veículos, de modelos de veículos por CEP no Brasil. Isso é um dado público. Você chega no Detran, pede a informação e solicita um processo no qual a gente já está acostumado. E, a partir daí, eu consigo ter onde eu vendo carros que são modernos. Então, hoje, se a gente olhar hoje, onde eu queria aplicar, onde vendem esses carros, placam esses carros, eu pegaria carro elétrico. Então, se eu tenho um produto inovador hoje, de um mercado similar, de tecnologia ou arrojado, um dos aspectos que eu faria eu procuro o emplacamento desses carros, eu não sei o endereço deles, mas eu sei o CEP, e sabendo o CEP eu consigo quantificar, sei o valor de compra, posso multiplicar isso por quantos carros tem por região de um bairro de uma cidade, entender quais são os bairros ou até mesmo quais são as avenidas que eu poderia estar fazendo uma comunicação mais assertiva, e a partir daí eu posso ver onde estão os lofts, que esse é um cadastro que a gente tem também de imobiliário, de onde estão os lançamentos imobiliários e qual é o perfil do empreendimento imobiliário. Pego o valor do metro quadrado alto, pego um perfil que tem um quarto só, uma metragem maior, eu pego característica de uma pessoa que compra um carro moderno, ele mora num local cool, e a partir daí eu pego renda média dos lugares e começo a partir daí que a gente chama de overlapping ou sobreposição de informações e a gente cria formas de enxergar um potencial onde o cliente fala, puxa, esse dado existia. E a partir daí a gente consegue qualificar o consumidor, ou o cliente, ou a empresa, consegue quantificar, consegue entender linha de tendência, como esse mercado está crescendo, e a partir daí tomar decisões. Qual que é a minha estrutura comercial, quais ações de comunicação, a que política de preço, enfim, você tem N frentes numa informação que não existia, mas ela pode ser inferida. Então, acho que eu enriqueci com alguns exemplos, mas a ideia é essa. Não existe mercado que você não consegue se chegar numa informação que dê suporte, né, independente de qual seja. Muito legal. Isso a gente fica tranquilo que é uma das nossas grandes defesas aqui. Aliás, a essência do programa, né, brother? Democratizar o conhecimento. Então, literalmente, serve para todos os segmentos e portes de empresa. Então, a gente fica feliz aí de estar atingindo na veia. E a pergunta é para desafiar mesmo aquilo que a gente vai ter dúvida que não é expert no assunto como ele, né? Exatamente. Muito legal. E a tua forma de explanar, muito legal, muito didático. Esses cases enriquecem. Não se acanhem em contar cases nas respostas, citar nomes de empresas, se não tiver problema para você. Fique à vontade, porque enriquece as respostas, tá? Legal. E nessa linha... Tanto é que ele deu a Philips, né? Sim. Exatamente. Mas era tubo, viu, Daniel? Não ia renovar o tubo, viu? Que era bem lá atrás isso, viu? Exatamente. Mas essa época foi interessante mesmo nos lançamentos da TV, eu lembro disso, foi bem legal. Eu gostei de ouvir esse tema, esse case aí, quer dizer. Tubo e seletor para mudar canal, né? Aí entregou a idade. Não que eu tenha visto, viu, brother? Eu li a respeito, tá? Eu não conheci TV. Sei, os cabelinhos brancos aí eu sei, entendi também. Você não tinha nem TV, né? Não tinha nem TV. Antes da TV, né? Kiko, tá muito legal aí que a gente está aprendendo sobre dados e nessa linha, né? Quais áreas da empresa devem priorizar o uso de dados? E aí a gente fala muito no B2B 4.0, é uma crescente, né? O omnichannel, multicanalidades. Quais conflitos entre canais de vendas que a inteligência pode ajudar a resolver? 2 perguntas, uma, como você é fera? Desculpa, mas eu preciso abusar. Bem, todas as áreas da empresa pode tirar proveito. Claro que a gente entende que algumas
elas conseguem mais rapidamente tirar proveito. Então, a área de vendas, por exemplo, é uma área que ela pode tirar muito proveito com benefício de quase imediato na transformação, na conversão. Né? A diretoria de uma empresa... Porque o dado é mais mensurável ou porque, como está atrelada a venda, a faturamento e recebimento, ela é mais olhada? Porque uma área de back-office, por exemplo, uma área contábil, uma área financeira, os dados também são relevantes, né? Ou estou viajando aqui? Eu diria que é uma área que ela tem muita interação com o mundo exterior da empresa. Né? Então, como ela tem essa demanda, essa interação, na medida que você consegue injetar algumas informações novas nela, você enriquece muito, porque é muito comum a equipe de vendas ter vícios de continuar vendendo para quem ela já vende. Mas, ao mesmo tempo, ela é o motor da maior parte das empresas e ela é quem tem a capacidade de trazer essa informação nova com maior velocidade. Então, na medida que você instrumentaliza uma equipe de vendas, você consegue rapidamente gerar benefícios de curto prazo em uma ação com informações de onde está o mercado, onde estão os leads, qualificação de leads. É muito mais rápido de você transformar. Claro que eu comecei por vendas, mas a área de marketing, planejamento, a parte de estratégia, direção, até mesmo parte jurídica. Então, um outro case, a gente tem uma montadora de motos, a maior do país, que a gente trabalha há anos e que, em um dos casos específicos, a área jurídica nos chamou porque ela queria validar o contrato para confrontar potencial de uma região versus performance daquele concessionário, ou de alguns concessionários. Na verdade, né, a gente começou com um projeto e acabou evoluindo para uma sequência, porque no mercado automobilístico ele tem certas regras no qual você tem que seguir, porém, ele permite com que você quebre as regras se você consegue provar que ele não está atendendo com agressividade comercial ou com a eficiência necessária. Né? E aí, nesse caso, é uma montadora que ela tem a maior parte do mercado, né, mais do que 50%, e aí, na hora que ela chega no mercado e não está performando bem, será que o problema é a concorrência? O cara está andando cavalo em vez de comprar moto? Ou será, né, que o problema é realmente eficiência comercial? Então, tem trazer insumos que ajude a justificar a tomada de decisão, contribui muito. E aí, vai para os teus conflitos que você começa a falar. Né, a gente vê que, quando eu estou trabalhando de canais de vendas, né, é muito comum a gente olhar uma dificuldade das empresas todos esses canais, ou os gestores, ou os responsáveis, acabam muito puxando para ser a responsabilidade de gerar o faturamento e uma preocupação de carregar a empresa. E aí a gente acaba vendo que muitas vezes não é necessário ele ter todo aquele esforço. Então, será que eu preciso ter o mesmo mix de produtos para todos os canais? Será que eu preciso ter a mesma política de preço? Será que eu preciso estar em todos os territórios? Será que meu processo de distribuição tem que estar trabalhando, se preocupando em ter presença em toda a minha área do país? Né? Então, na hora que eu começo a trazer inteligência, eu começo a perceber que um determinado perfil de consumidor, ele tem uma facilidade, né, de gerar renda para a empresa, para produtos que poderiam ser mais facilmente deslocados para uma distância maior e que poderiam ficar com o e-commerce ou com telemarketing. E a partir daí, por exemplo, a gente fez um projeto com uma grande fabricante de alimentos e snacks. E eles nos chamaram porque eles queriam, primeiro, a direção da empresa chamou e falou, olha, eu quero entender, dá para a gente crescer mais nesse ambiente que a gente tem? Porque a área de vendas fala que não dá. Primeiro ponto. Segundo, a minha equipe é uma equipe de vendedor, mais de 1.000 vendedores que vão a campo e que tem uma rota, tem um roteiro, e eles têm uma dificuldade de atender a todo mundo que está no território. E a partir daí a gente começou a avaliar, será que, primeiro, o potencial estava no máximo ou não? E segundo, será que o vendedor precisaria visitar todo mundo que ele já estava visitando? Ou a gente poderia criar uma estratégia na qual o telemarketing faria uma abordagem, e a partir dali, determinados perfis de estabelecimentos, eles ficariam com o telemarketing, e se eles tivessem um ticket médio ou uma rentabilidade de certo ponto, ele passaria a ter um vendedor exclusivo passando a atender. Mas tirou das costas do vendedor uma responsabilidade de visitação e deixou ele direcionado
a buscar maior conversão naqueles que ele já, em menos clientes que ele já atendia, e a empresa começou a distribuir uma equipe para uma certa distribuição territorial e perfil de cliente, e a outra de maneira que ela passou a gerar mais eficiência. Esse projeto a gente dobrou a quantidade de pontos de vendas, na verdade Bar Boteco, que era o cliente final dele, a gente dobrou a quantidade de Bar Boteco do cliente em 6 meses de projeto. E obviamente, a gente entende que alguns clientes eles vão ter um churn em função disso, e que nem todo esse número dobrado, todos permaneceriam, mas a nossa avaliação, a gente constatou que 20% deles ficariam, ou seja, a gente consegue gerar um 20% de acréscimo recorrente para essa nova estratégia de adequar os canais de vendas com outras informações que agreguem a tomada de decisão, porque muitas vezes quem está lá na ponta executa o dia a dia. E ele segue ordens, ou segue um plano, né, que foi bem estruturado, e às vezes não necessariamente é o melhor plano a ser seguido. Né? E a inteligência contribui. Um baita case, né? Baita case. História muito legal. É bem interessante a gente ouvir uma história dessa, assim. Eu acho que isso cria para a gente fica viajando aqui na imaginação de como pode ser aplicado isso em diversos mercados. Eu preciso fazer aqui uma parada estratégica. O episódio está sensacional, mas nós temos que ir para o momento jabá. Nós precisamos fazer aí a gestão da Actavox e da Techboard, né? A gente tem que pagar as contas. Eu não sei se a gente está usando as inteligências certas. Tem que ajudar o Daniel a pagar lá o boleto da TV que ele comprou aí. Eu não sei se era de tubo, se era de LED, eu não sei não, mas vamos lá que a gente vai pagar as contas. Manivela, né? Vamos lá que a gente paga as contas, daqui a pouquinho a gente está de volta, aguenta aí. Maravilha. Bora lá. Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte: um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Voltamos do jabá e chegamos no momento papo reto, que é a hora de mandar uma pergunta direta e ouvir a resposta reta. Voltamos, Daniel, voltamos. Ô, Daniel, o Kiko mostrou que domina o tema, ele está muito sossegado, ele está na televisão, na moto, ele está tranquilo. Bora dar um aperto nele, brother. Vamos ver se faz uma pergunta uma saia mais justa aí. Vamos tirar o Kiko da zona de conforto, essa é a ideia? Bora lá. O cara é experiente, vivido, sabe tudo de dados, inteligência de mercado. Então, quero explorar um pouquinho aí. Eu sou um apaixonado por vendas, né? Esse é o meu bordão, isso me acompanha. Então, pegando esse gancho, Kiko, qual o impacto da inteligência artificial nos negócios e como ela deve mudar a inteligência de mercado? Como transformar minha equipe de vendas em fonte de dados recorrentes e confiáveis? Cara, desde que a gente combinou, isso está na minha mente. Eu que faço gestão de equipes de vendas, né? O vendedor está na ponta, seja no presencial, seja no WhatsApp, no Zoom, e agora voltando cada vez mais para o presencial. O time de vendas, a linha de frente, ele tem dados riquíssimos para nos trazer. Como conseguir isso tudo? Uau, essa é poderosa, essa pergunta, hein? A pergunta de $1 milhão, e vamos lá.
Muito bem. A inteligência artificial, ela é um nome pomposo, mas são algoritmos que identificam padrões. E, dado o volume, a velocidade, né, e a diversidade de informações que a gente tem hoje disponíveis, e a capacidade de processamento dos equipamentos hoje, né, apesar de inteligência artificial existir há mais de 50 anos, ela começou a se traduzir em ações e resultados nas empresas, recentemente em função desses fatores. E a gente vê que o que ela faz? Ela trabalha com identificação de padrão e de seleção. Então, ela ajuda a selecionar esse cliente tem potencial, esse cliente não tem potencial, através de dados que são levantados em grande volume, cria-se um padrão de respostas que você pode dar estatisticamente do que aconteceu. Então, o que as empresas fazem, elas olham para o passado, avalia o que aconteceu no relacionamento com as empresas, levanta as características dela e começa a trazer um monte de dados que tem no mercado de empresas afins com o que você tem e começa a gerar modelos que ajudem a explicar se aquele cliente é alvo ou não é, e às vezes preditivo. Então, a inteligência artificial ela ajuda a explicar e ajuda a descrever, a ser um preditivo ou até mesmo cognitivo, de coordenação. Hoje a inteligência artificial está num nível mais, como eu disse, na infância, a gente está num nível raso. Ele está muito mais de, eu comprei algo na Amazon, e aí, a partir daquilo que eu comprei, ele olha outros que compraram aquilo e fala, puxa, o que vale a pena o que comprar? Na hora que eu olho para a área de vendas, e eu quero fazer com que E aí esse impacto, obviamente, vai gerar benefícios de dados que são, muitas vezes, um chutômetro de uma equipe de vendas, que às vezes ele não sabe se ele deve ir para tal cliente, insistir no processo de venda ou não. A inteligência artificial, com muitos dados, ajuda a inteligência de ação, olhando o mercado, concorrente, e esses padrões preditivos que tendem a ocorrer com a inteligência artificial. E aí, voltando para a tua equipe, que você falou, puxa, né, essa pergunta de $1 milhão, como transformar essa equipe de vendas? Então, o primeiro processo que a gente tem é dar mais empoderamento para essa equipe. Né? Porque, como eu falei, essa equipe ela está muito acostumada a ter vícios, a trazer aquilo que muitas vezes se espera, ou às vezes trabalhar até onde ele atingiu a meta e a partir dali ele não agrega. Existem diversos níveis de vendedores. Né? Eu diria que a maior parte dos vendedores são guerreiros, mas tem alguns que acabam parando ali antes do potencial onde você pode ir. E aí, o que essa inteligência vai ajudar? Vai ajudar, primeiro, a trazer para aqueles vendedores que estão, e a maioria querendo correr atrás de agregar mais, dar mais subsídios para eles de que clientes ele poderia priorizar, quais não priorizar, que informações que ele poderia passar a obter. E aí a empresa tem que estruturar. Como eu disse, qual é o objetivo dela? Porque ela pode querer aumentar a rentabilidade, é um objetivo. Então, todo o processo de informação que você levanta vai estar atrelado a esse objetivo. Porque muitas vezes a gente fala, eu quero tudo, né? Quero melhorar a margem, quero vender mais isso, Não. Quem tenta tudo, muitas vezes não consegue ter foco e a chance de não ter sucesso é muito grande. Então, minha sugestão é seguir. Para trabalhar com inteligência, focar no que você quer saber do mercado. A partir dali, você instrui a tua equipe com insumos, porque ela precisa de insumos para decidir, de dados, e aí você vai buscar no mercado seja próprio, internamente, você pode trazer gente que vai coletar informação. Então, a gente tem um grande cliente do mercado de esteira, maior do Brasil, que a gente ajudou ele a desenvolver, estruturar um departamento de SRE e criar critérios para que a equipe de venda pudesse, indo a academias, decidir que cliente que estava na hora de fazer uma visita e que cliente que não necessariamente, para toda a equipe comercial, trabalhar com o seu planejamento de viagens e visitas. E a partir dali, que informações que ele precisava coletar. Então, que informação da academia, quantos metros quadrados tem, quantos, não necessariamente equipamentos, mas quantos alunos ele tem, que perfil de aluno ele é, e a partir daí a gente gera algoritmos que ajudam ele a trazer um indicador de qual é a chance desse cara vender e o quanto que ele vai passar a se esforçar mais ou menos. E a partir daí, então, você tem um fluxo de duas vias, que você dá informação para ele, mas você também quer informação em troca. Então, fala, meu vendedor,
Você está me ajudando aqui, mas você também tem que me trazer outros dados, e isso tem um grande poder de retroalimentar e você passar a ter uma base de qual que é a idade média dos equipamentos, né? Como que está andando, qual que é o ticket médio dessa academia, no exemplo da academia, né? Fechando, porque você entende o ticket médio, quantos clientes, qual é a metragem, o perfil dos equipamentos, ajuda você a entender a saúde financeira dela e não inferir só pelo que você está fazendo na visita. Então, a palavrinha mágica da minha pergunta, no final dela, para o time de vendas, é direcionamento. Então, ele precisa ter o direcionamento para aí sim ser uma fonte recorrente de dados. Então, Perfeito. Essa inteligência que direciona que tipo de pergunta fazer para que os dados venham de forma consistente, vai se criando uma base, vai se criando uma estratégia. Qual é o objetivo? O que eu quero? O que eu quero com esse processo? Né? Que foco eu devo dar? A partir do momento, como eu devo direcionar? E que processo eu tenho que criar? Porque eu tenho que também, assim, um grande problema é que a informação do vendedor está na cabeça dele. Se ele passou uns dias e não tem um processo no qual essa informação tem que ser inserida, ou ele esquece, ou ele foca em outra coisa, e a empresa perde essa riqueza. Então, isto tem uma riqueza enorme para o processo da operação e de decisão da empresa de, será que eu devo migrar o meu produto, mudar o meu tipo de produto, ou eu devo mudar o mix, será que tem algum insight que eu possa aprender em função disso? Né? Então, a gente tem diversas oportunidades que uma equipe de venda traz. Então, vou dar um outro exemplo. A gente tem um outro cliente que assim, acabou sendo uma empresa de cartão de crédito, né, que foi comprada pelo Santander depois, e hoje, né, virou um gigante, mas eles nos chamaram quando eles estavam querendo qualificar as empresas para poder fazer o credenciamento da maquininha. E eles queriam entender, e aí era um mercado pulverizado, numa logística enorme, e a gente ajudou a desenvolver qual função porque vai ser dessa equipe que vai a campo, que já está lá vendendo, que já está lá fazendo manutenção do equipamento, e que ela também tem que ter mais um trabalho, então você tem que atrapalhar o mínimo possível ela. E qual é a sistemática do processo que tem que ser feito? Eu coleto como, essa informação vai para quem, essa informação indo para quem, quais são as possibilidades de análise e ação que você pode fazer em função disso, um KPI que você avalia se você está indo bem ou não com esse processo de coleta, porque ele pode trazer à tona que você está indo no caminho errado, então você tem que mudar o que você vai ter que coletar de mercado. Então, será que eu tenho que entender, quando eu estou fazendo um credenciamento de maquininha, eu tenho que entender só o porte ou o faturamento ou o tempo de vida dele, né? Será que eu avaliar aspectos do local que a gente, por exemplo, um outro cliente case bem legal que a gente tem, a maior empresa de varejo para marcenarias do Brasil. Eles têm diversas lojas, um faturamento crescente, recorrente, e eles queriam entender, o mercado deles é o marceneiro, e eles queriam entender, puxa, mas eu tenho um plano de qualificação, que eles dão bonificação para os marceneiros, então eles dão nomes de madeiras para esses marceneiros, e a partir daí eles queriam entender, será que eu estou bonificando o marceneiro de acordo com o potencial dele? Ou será que ele fez uma compra enorme, eu botei um vendedor exclusivo para ele e aquela era uma compra única? Né? Então a gente fez todo um processo de entendimento, que atributos que eu devo levantar de uma marcenaria. Será que é conta de luz? Será que é metro quadrado? Será que é o tipo de máquina? Será que é ele ter um funcionário administrativo? E a partir daí eu gerar pesos, um scorecard disso daí, e gerar em que nível de benefício ele deveria estar. E a gente acabou entendendo que ele tinha 15% dos clientes estavam misallocated, estava ou recebendo um tratamento maior que deveria ou abaixo. E que a partir daí ele poderia pegar essa base, 15% da base de clientes dele mereceria um tratamento diferente do que ele estava tendo. E isso através de um processo que a gente primeiro criou uma avaliação qualitativa de entendimento. A gente chamou diversos marceneiros, fez uma avaliação quali, conversou com eles, entendeu o nível da operação, começou a avaliar
o potencial que eles tinham efetivo de venda. Aí fez uma pesquisa quant para trazer aqueles atributos que a gente entendeu que poderiam ser relevantes. A gente centrou isso a 4, 5 atributos no máximo que mereciam ser coletados, entrevistou diversos marceneiros e revalidou o potencial com eles para gerar a modelagem final. E a partir daí, a gente passou o modelo para o cliente, ele aplicar isso no sistema de recompensa dele. Então, de maneira que ele, a partir dali, ele pôde ter uma ferramenta que a equipe dele de vendas, na hora que aborda, vai lá e pergunta, legal, você tem essa informação, você pode me passar essa? E não necessariamente ele consegue todas elas na primeira ligação. Mas na medida que ele tem a sistemática, em 2, 3 conversas que ele tem com o marceneiro, ele acaba levantando todos os itens e ele passa a ter já um nível melhor. Então, toda a equipe de vendas dele passou a ser instruída a ter um processo de coleta que aquelas 5 informações seriam cruciais para o processo de bonificação dele. A partir daí, a empresa passou a ter um fluxo muito mais rico e tirar proveito, e equipe de vendas, como você falou, dados recorrentes e confiáveis. Não sei se eu acabei respondendo. Deu uma aula aí. Deu uma aula, e quem gostou da resposta final foi o nosso convidado da semana passada, né, brother? O Adalberto, que falou de processos, né? Ele deve estar vibrando. O cara manja pra caramba, né? Nós vamos indo para a parte final do programa, mas eu queria fazer uma pergunta, um papo reto assim... de brincadeira contigo. Papinho retinho assim. Eu fico pensando que na tua época de infância você escapava daquela chinelada, né? Porque até tua mãe te chamar Francisco Carlos de Castro Neves Neto, você já tinha ido para outra esquina. E a raiva dela tinha passado. Quando cortaram esse nome, porque ele conseguiu ter nome mais do que eu, porque o meu não é. O meu é José Roberto de Oliveira Dias. Tá ali, Quando a minha mãe passou a me chamar de Beto, eu me lasquei, a chinelada chegava. Porque dava tempo dela falar muito rápido e o chinelo vinha. Então, acho que você começou a apanhar quando o teu nome foi para Kiko, né? É isso? Esse é o problema. Sim, na verdade, eu tive sorte, né? Porque tinha, porque vários já se foram, mas tinha muito Francisco na família, né? Então tinha Chico, Chicão, Chiquito, Chiquinho. Graças a Deus, não sei, mas pelo menos eu me acostumei, eu fiquei com o Kiko. O mais curto de todos, né? Então era a chinelada já mais rápida chegar lá. É mais rápida. Kiko, porque sabe aquele raciocínio Kiko e vai? Pois é. Porque geralmente não vai falando o nome, não dá essa coordenação. Então eu escapava. Eu escapava da chinelada, viu, brother? Quando eu falava Beto, que meu apelido era Beto na minha mãe, porque meu pai era o Zé. Aí, pá, chinelo vinha. Meu Deus do céu. Viu? Mas eu era bonzinho, eu não me fazia por merecer a chinelada. Muito bom. Muito bom. Pessoal, é o seguinte aí. Fantástico, você respondeu e respondeu muito bem a todas as questões. Nós estamos finalizando esse programa, viu, pessoal? E Kiko, foi fantástica a participação, muito didático. A gente aprendeu bastante. Agradecemos muito a sua gentileza, Kiko. A gente sabe que você tem aí uma agenda apertada, e aí a gente reconhece o valor do seu tempo. Daniel, o que você achou da aula show do Kiko? Foi uma aula show, né? Aula show. Adorei. Fazia tempo que eu estava conversando com o Kiko, que eu sabia que é um assunto que interessa muito ao segmento de segurança eletrônica, que o canal aborda e sempre trata, e muitas empresas, muitos seguidores, muitos guerreiros, e também diversos segmentos. Hoje a audiência do programa ela é de diversos segmentos. Sabia que era um tema super eclético, que seria realmente uma aula. Quero te agradecer mais uma vez, também junto com o Zé, aqui com a tua gentileza, a tua generosidade. E certamente você respondeu muitas perguntas e muita gente quer entender melhor sobre dados, sobre esse petróleo, sobre como usar. Então, suas considerações finais e deixe os seus contatos. Como é que a nossa audiência te encontra? Opa! Faz o seu jabá. Primeiramente, agradeço aí novamente a oportunidade de estar aqui trocando ideia e sendo provocado por feras como vocês. Acredito que, como eu disse no início, a gente aprende muito, não só ensinando, mas interagindo com os outros, e sendo provocado nos ajuda muito a olhar para nós mesmos, né, e tirar
grandes aprendizados. Então, a conversa conosco aqui, né, foi uma grande aula de oportunidade da gente interagir. E também será um prazer contribuir com nossas ideias e soluções, seja no nosso escritório, pessoalmente, ou via uma reunião virtual com quem tem aí interesse. Então, nosso e-mail, o meu e-mail de contato é francisco.neves@data2mkt.com.br. O telefone de contato direto já é TDD 11 4095 6555. E, independente do formato, aí estamos à disposição também para voltar aí a ter nossa conversa com os feras do Zé, né? E Daniel, que a gente possa aí até tomar um chopp aí junto. Né? Pô, agora você falou a língua certa. A gente aqui na hora do almoço, em vez de estar tomando um choppinho, a gente está aqui trabalhando, né, Daniel? Final de ano, né, brother? Nós vamos marcar, vai chegando o fim de ano, sabe como é que é, né? A coisa fica brava. Mas é isso aí, pessoal. Para fechar o nosso episódio de hoje, então, foi mais um programa que fizemos com muito carinho e respeito por todos vocês, guerreiras e guerreiros, e principalmente pelo nosso convidado, o Super Kiko. A gente pede que você compartilhe esse conteúdo, manda no grupo da família, manda para a sogra, manda para o grupo dos compradores de TV de plasma, promova o nosso programa e senta o dedo no like sem dó. Junte-se ao mais de 18 mil seguidores no canal do CT Segurança do YouTube. Uau! Muito Rumo aos bom. 20 mil, bora lá! Quase tá chegando em 19 mil, viu? Quando eu falo mais de 18 mil, daqui a pouco a gente vai para 19 mil. 18 alto. E daqui Crescimento a pouco orgânico. Bora lá! Crescimento orgânico. Associe ao CT e junte-se a nós. É merecido. A gente todo mundo do CT batalha muito. É isso aí, Kiko. É isso aí. Muito obrigado aí por tudo. Daniel, faz o final aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, meu brother. Tamo junto, mais um programa aí. Sempre um prazer estar contigo, dividindo aí essa apresentação. Mais uma vez, obrigado, Kiko. Deu um show, muito aprendizado, democratizou aí o teu conhecimento. Apaixonadas e apaixonados por vendas, tamo juntos sempre. O Zé, não vou repetir, mas como o Zé disse, senta o dedo no like, compartilha o conteúdo. E inclua o grupo de dados também, que aí vai ter gente pra caramba. É bom. Tem muito grupo aí, vai incluindo. Vai incluindo, vamos que vamos. E como a gente fala sempre, na hora do almoço, às vezes, tem uma reunião de última hora, atrasou para sair para o almoço, não conseguiu assistir inteiro, o programa fica gravado no mesmo link, o conteúdo está ali, não deu para assistir na hora o programa todo, assista depois. Continue interagindo com o Zé e comigo, as perguntas, os comentários estão sempre sendo muito tratados entre nós com bastante carinho, que é para isso que estamos aqui, para fazer um programa super legal para você. Valeu, abraço, até a semana que vem. Salve, guerreiros!